A partir de agora você está sintonizado aqui no programa Militão e Militão, canal 7 pela TV Tropical. E o programa de hoje vai ser muito bom. Está comigo aqui o consultor Joel de Souza. Muito conteúdo. Vamos falar de mercado e do mundo, assuntos muito bons. Antes, quero registrar que esteve em Londrina o ex-presidente da Tilibra. O grupo Tilibra foi vendido há alguns anos por uma grande empresa americana, por valores bilionários, e o último presidente foi o Pedro Kobe. Ele esteve em Londrina, veio com o objetivo de visitar os empreendimentos da Teixeira Osman. E eu perguntei, jantei com o Pedro Kobe tudo, e perguntei para ele por que a Tilibra não fez uma unidade, nunca construiu não se interessou em construir uma unidade industrial aqui em Londrina. Ele falou, porque nunca me procuraram. Então, não dá para reclamar, né? Muito bem, uma sugestão que eu quero te dar. A Bela Madre voltou com tudo. Bela Madre, padaria, confeitaria, pizzaria e restaurante. É o melhor pão da cidade. No almoço, delicioso buffet variado por quilo. E no jantar de quarta e domingo, comida típica de Santa Felicidade, com saladas, risotos, massa e frango. Bela Madre, na Avenida Madre Leone Milito. Se você vai fazer um evento, faça com a Banda Showbiz. Há 15 anos atuando no mercado, a Banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. E agora sim, vamos conversar com Joel de Souza, presidente do Instituto Real. Joel, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite a todos. Vamos falar hoje do mercado, está quente o mercado, né? E notícias que afetam a economia pelo mundo. Começando pela Gol, Joel, que anunciou recentemente uma captação de recursos e que vai pagar 13% de taxa do CDI. Essa é a captação mais cara, né, Joel, desde 2006. Por que um custo tão alto? Toda vez que uma companhia paga um percentual do CDI muito acima do que o próprio CDI, significa que ela oferece risco ao mercado e o mercado quer um prêmio por esse risco. Nesse caso específico da Gol, ela vai pagar talvez 130%, 135% da taxa do CDI. Isso faz com que o seu risco fique automaticamente evidenciado para todo o mercado. Se o seu balanço, se as suas demonstrações financeiras não apresentam os resultados que deixam os investidores confortáveis, logo esses investidores passam a exigir um percentual maior para financiar a companhia. Qual será o problema da Gol? Para recorrer, inclusive, a isso, né, Joel? Bom, seu endividamento, os prejuízos que vem acumulando nos últimos 5 anos, a dificuldade em reverter, então prejuízos diminuíram, mas ainda não se reverteram completamente como deveria. Então isso faz com que o investidor exija uma remuneração maior para colocar o dinheiro na Gol. Algumas pessoas aqui em Londrina têm uma impressão que a Gol, todo voo da Gol sai lotado. Você tem essa mesma impressão, Joel? Não, existem ainda vários trechos que os voos têm uma ocupação abaixo do que deveriam. Logo, a rentabilidade nesses voos cai muito e isso gera uma média menor do que aquela média satisfatória para a companhia. Não é brincadeira. Já o real fraco deixa os produtos brasileiros mais fortes diante dos chineses. Nos explique isso. Bom, se eu tenho uma cotação cada vez maior do dólar, como agora temos uma cotação recorde, significa que a entrada do produto chinês no Brasil custa mais. Então, se ele custa mais, ele automaticamente perde a sua competitividade diante do produto nacional. Quando o dólar estava a 1,7, 1,8, a competitividade do produto chinês era incrível. Mas à medida que o dólar foi a 2, 2,50, 3, 3,50, 4, essa competitividade desapareceu. Então, realmente está mais difícil para o produto chinês se mostrar competitivo diante do produto nacional, o que preserva a indústria nacional.
várias indústrias fecharam por conta do produto chinês. Agora algumas conseguem se restabelecer nesse cenário. E a China, Joel, entrou em todos os segmentos? Ou tem alguns de maior destaque aí que você se lembra, se recorda? Esse setor, o setor de brinquedos, foi muito afetado pelos produtos chineses. Então, principalmente esse setor, mas a China ela foi a vários outros setores de máquinas, trazendo máquinas a um valor de 50% da máquina de equipamentos nacionais equivalentes. No setor da construção civil, conseguindo produzir pisos a um custo muito menor do que a indústria brasileira. Então, ela é muito competitiva em vários setores. Essa competição está sendo diminuída agora, essa competitividade, por conta do dólar. Mas se o dólar voltar a cair, os produtos chineses voltam com força total. E ainda falando de China, vamos falar da nova China do ponto de vista econômico, né, Joel? Ela crescerá entre 3% e 4%. Isso também é por conta da diminuição das exportações? Temos agora uma China menos competitiva. Quando estudamos economia, aprendemos que nada cresce infinitamente, nada é possível crescer infinitamente. Alguns imaginavam que a China ia contrariar essa lei, ia continuar crescendo a taxas de 10%, 12%, 15% infinitamente. Isso não é possível. Essa fase acabou, agora estamos numa fase realista, crescimento de 3%. Várias companhias na China, nesse exato momento, estão fechando suas portas, baixando suas portas. Por quê? Porque não conseguem encontrar o mercado que tinham antes. Então, também haverá um refinamento no mercado empresarial chinês. E aí, por conta disso tudo, mais um novo posicionamento da economia, o crescimento não será mais tão alto de 2 dígitos como antes. Teremos agora 3%, 4%, no máximo 5%. Mesmo assim, é muito à frente do Brasil ainda, né? Muito à frente porque temos tido crescimento negativo. Então, o crescimento de 3% de forma consistente contra um crescimento vegetativo, negativo do Brasil, é um crescimento altíssimo. Professor Joel, o Brasil está entre os 13 países da América Latina que adotaram as novas normas contábeis internacionais. Isso é um avanço empresarial? Isso é um avanço, isso significa que as demonstrações financeiras das companhias brasileiras estão melhorando cada vez mais. Existem vários setores, vários segmentos em que as demonstrações ainda precisam ser mais assertivas, precisam demonstrar mais claramente a realidade da companhia. Mas já houve um avanço muito grande, várias companhias já estão no padrão internacional, que o mercado chama de IFRS. E até então, os brasileiros estavam fora disso. Absolutamente. Devia ser uma confusão, né? Absolutamente fora, porque as demonstrações eram feitas de uma forma não reconhecida internacionalmente, ou seja, existiam rubricas difíceis de serem entendidas pelos analistas internacionais. Logo, essa dificuldade de entendimento, essa falta de transparência internacional fazia com que várias companhias tivessem que pagar muito mais caro nas suas operações financeiras, nas suas captações, porque a análise de crédito ficava fragilizada. Joel, o crédito mais caro tem colocado em risco as operações de financiamento dos projetos de infraestrutura. Por que será, hein? Porque um projeto, seja ele de infraestrutura ou de qualquer outro segmento, ele tem um teto de custo financeiro que ele suporta. Então, existe um custo médio de captação que deve ser respeitado. Como vivemos um momento em que o custo de captação aumentou bastante, a exigência dos investidores cada vez maior, esse nível de exigência por rentabilidade, faz com que alguns projetos não se sustentem no médio prazo. Quando fazemos uma projeção de 8, 10, 15 anos, não conseguimos manter o padrão de rentabilidade exigido pelo mercado, principalmente quando
colocamos aí o custo do dinheiro estabelecido pelo governo na taxa Selic. É muito difícil rentabilizar um projeto olhando para o custo do dinheiro atual. Vamos falar da Bolsa de Valores agora, Joel, que criou um programa de governança para estatais. Entendemos que depois do episódio da Petrobras é absolutamente necessário ter esse programa de governança. As pessoas, os investidores, pequenos poupadores que tinham ações da Petrobras e começaram a ver que essas ações caíam todos os dias e junto com essa queda o valor dos seus investimentos. Imagine a aflição desses investidores por conta do quê? A falta de cumprimento de regras de governança, a falta de aperfeiçoamento das regras e práticas de governança. Então, essa criação de regras de governança para empresas estatais vem numa excelente hora. Não podemos ter o episódio da Petrobras repetido. Aliás, alguns disseram que ações da Petrobras viraram pó. É isso mesmo? Como é que vira pó a ação? Passa a não ter valor nenhum? Não chegou a virar pó, mas teve uma queda muito grande, ou seja, ninguém tem interesse, muitos querem vender. Quando muitos querem vender uma ação e não há interesse no mercado por aquela ação, o que acontece? Você oferta por 10, por 8, por 7, por 5, nasce aí uma contagem regressiva na desvalorização do papel que você tem em mãos. Então, a desvalorização foi muito grande. Agora é uma espera de longo prazo para o reposicionamento dessa ação no mercado. E falando das estatais, os balanços que as estatais divulgam nem sempre são confiáveis, né, João? No caso da Petrobras, ela passou a ter problemas, inclusive, para publicar as suas demonstrações financeiras. Por quê? Desejava promover ajustes em algumas rubricas. Como é que se promove um ajuste, uma rubrica? Deixando que aquela rubrica não fique mais transparente, ou seja, manipulando uma rubrica. E isso é muito ruim e reflete no valor das ações, uma queda ainda mais acentuada. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Na volta, Joel de Souza esclarece mais dúvidas nossas e traz mais informações no programa Militão e Militão. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Há 15 anos atuando no mercado, a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral.
Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Ok, esse é o segundo bloco do programa Militão e Militão com o consultor Joel de Souza nessa quarta-feira. Olha, vê se você concorda comigo. Abriram muitas casas que vendem comida árabe em Londrina. Só esse ano são 4 a mais. Será que tem público para tudo isso? Quando você for abrir uma casa, precisa fazer pesquisa, precisa conversar com gente do ramo, para não abrir e depois ter que fechar alguns meses após, né? Isso aconteceu com várias churrascarias em Londrina. Teve uma época que o povo abria churrascaria e algumas não aguentaram, fecharam. E ano passado foi o ano dos restaurantes de comida japonesa, que abriu demais. Precisa pesquisar. Aliás, depois eu vou até perguntar para o Joel de Souza sobre isso. Muito bem, amanhã é dia de você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. E você pode almoçar e jantar no Gin Gin. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Gin Gin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gin Gin, vem agora. Gin Gin. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gin Gin. Seu momento de sabor. Joel de Souza, vamos falar do mercado de varejo, que tem previsto um Natal fraco. Isso muda o plano de compras? Certamente isso tem que mudar o plano de compras. Por quê? Porque você tem que atravessar o ano, virada de ano, dezembro para janeiro, com o menor estoque possível. Por quê? Se tiver um arrefecimento na demanda no início do ano e você tiver um estoque menor, conseguirá efetuar compras a preços melhores. Então, sim, se o Natal vai ser menor, devo tentar ajustar ao máximo o meu volume de compras à demanda, para que o meu estoque seja o menor possível na virada do ano. As promoções são importantes, só que não deixam margem. Então, se eu compro melhor, terei melhores condições de precificar por valores menores, sem uma grande perda de margem, de rentabilidade. Não adianta nem falar, vou ganhar dinheiro, vou deixar meu preço alto, e nem também falar, vou fazer um descontaço aqui, tudo pela metade do preço. Nos dois é ruim, né, João? O desconto elevado, ele faz com que o seu cliente tenha um grande benefício, mas o que deixa na sua companhia de resultado é muito pouco. Automaticamente você cria um ponto de equilíbrio maior, uma necessidade de faturar mais quando você tem uma margem menor. Então, qual a vantagem disso no momento de recessão? Não há vantagem. Já o Banco Central pretende usar as reservas que o Brasil tem para conter o dólar. É isso mesmo? Exatamente, porque é uma lei de oferta, procura, mais outros fatores macro e microeconômicos. Então, se o Banco Central tem uma reserva de dólares elevada, ele tem condições de colocar parte dessas reservas no mercado, aumentando a oferta de dólares. Com o aumento da oferta de dólares, ele consegue diminuir a pressão pelo aumento da cotação da moeda estrangeira. Então, ele vai fazer isso sim, porque o dólar, depois que passou dos R$4, ele se tornou inviável para a nação. Não é possível viabilizar as coisas com uma cotação maior que R$4. Automaticamente, uma atitude do Banco Central é exigida nesse momento. O mercado aguarda isso. Precisa, sim, vir, colocar o volume, fazer leilões diários para que essa cotação tenha o seu movimento arrefecido. Usar as reservas, Joel, tem fatores negativos? Bom, sim. Qual o principal fator? Desproteger o país.
Um país sempre precisa ter reservas em moeda forte, ou seja, reservas em dólares. Mas nesse momento não é essa a discussão para o país. O país realmente precisa desacelerar essa evolução da cotação do dólar. Então o movimento ele é requerido, leilões diários do Banco Central para aumentar a oferta de dólares no mercado. João, no caso da Selic, a estratégia é manter o viés de neutro, né? Sim, Marcelo, o governo já tem dificuldades de financiar suas dívidas por fatores de risco, por descontroles políticos e econômicos. Agora imagine expor a sua dívida a uma taxa ainda maior. O que isso vai contribuir para um déficit maior? Imagine que você pague uma taxa de 10% no seu cartão de crédito e daqui a pouco tem que pagar 15%. Isso aumenta ainda mais a sua dificuldade de honrar os seus compromissos. Então o governo vive uma situação como essa, uma dificuldade cada vez maior de honrar os seus compromissos. Então não adianta querer aumentar ainda mais essa dificuldade, elevando a taxa de juros na tentativa de conter inflação ou outros fatores econômicos. Agora, a recessão, Joel, está inibindo, né, o repasse da cotação do dólar aos preços. O que significa isso? Isso significa que eu tenho um insumo que é cotado em dólares. O dólar, a cotação se modificou. Eu teria que pegar esse aumento, esse incremento nessa cotação e repassar para o custo do produto. Esse é o movimento natural. Porém, do outro lado, do lado do consumidor, o consumidor já está consumindo menos. Se esse produto aumentar ainda mais, o que acontecerá com o consumo? Vai despencar. Se despencar o consumo, eu terei esse produto se acumulando no meu estoque. Automaticamente não terei receita. Minha situação passa a ser ainda pior. Então, o que é melhor? Uma diminuição da margem para absorver a cotação do dólar e conservar os preços para o consumidor. Não é brincadeira não, Joel. E as vendas das empresas, Joel, caíram com o aumento do dólar ou não? Empresas que atuam em mercados influenciados pelo dólar estão tendo encontrando dificuldades no momento de qualificar possíveis interessados. Então, essas companhias não estão conseguindo sucesso na venda das suas operações no momento. Então, precisamos atravessar essa tempestade perfeita e encontrar um novo cenário para vender essas companhias. Tanto empresas que exportam, como empresas que só vendem aqui no mercado interno? Sim, o mercado está tumultuado de uma forma geral. Movimentos inconstantes, como a teoria do caos, você não consegue encontrar um comportamento. Ainda falando do dólar, Joel, o dólar alto tem favorecido os investidores estrangeiros de médio porte? Imagine que você traz $1 e transforma esse dólar em R$4. Automaticamente você encontra no Brasil excelentes oportunidades. Não apenas pelo ângulo da cotação do dólar, mas pelas pechinchas do mercado imobiliário, por exemplo, que temos hoje. Porque temos um volume muito grande em estoque de imóveis e não temos compradores para esses imóveis. Foi feita recentemente uma pesquisa em Londrina, temos mais de 2 bilhões em VGV, em valor geral de vendas. Mais de 2 bilhões em imóveis. Temos compradores para esses 2 bilhões em imóveis? Certamente que não. Outro dia um imobiliarista me falou, da rua Anita Garibaldi, que uma casa à venda lá, 1.300.000 era o pedido. E fechou ali na casa dos 800 mil. Quer dizer, 500 mil reais de deságio, é isso? Exatamente. Nos próprios condomínios fechados, nós tivemos uma desvalorização de vários imóveis. Aqueles que realmente precisam vender por alguma razão, estão tendo que vender por valores muito menores do que há 2 ou 3 anos. Já o governo aumentou a TJLP em 7%. Qual que é o impacto disso? TJLP é a taxa de juros de longo prazo. Vou fazer um projeto
maior na minha companhia e aí vou fazer a captação de recursos no BNDES. A taxa será TJLP mais algum prêmio, mais alguma coisa. Se essa TJLP agora está em 7%, significa que eu terei mais dificuldades para honrar os meus compromissos com essas operações financiadas na TJLP. O custo do dinheiro está muito maior. Meus projetos terão que ser revistos por conta disso. Por quê? Porque a exigência de pagamento, de remuneração da dívida, cresceu bastante. Por que o governo faz isso? Por que ele aumenta ainda mais a TJLP? Veja, Marcelo, o BNDES ele enfrentou várias dificuldades recentemente, questionamentos sobre créditos liberados e o momento faz com que a economia tenha se modificado. Essa modificação na economia gera movimentos nas taxas de juros. O governo mudou a taxa Selic, BNDES muda TJLP pelas instituições responsáveis por ela. Agora, falando dos Estados Unidos, Joel, a venda de imóveis novos lá no ZEUA aumentou 5,7% em agosto. Opa! E os brasileiros, Joel, estão comprando muitos imóveis nos Estados Unidos? Sim, Marcelo, principalmente no estado da Flórida, muitos brasileiros fazendo investimentos em imóveis, apartamentos e casas. Tive contato com um empresário brasileiro que está construindo 15 casas para locação no estado da Flórida. Várias oportunidades interessantes e eles estão fazendo esses investimentos lá porque é o mercado mais estável que o Brasil, obviamente. Você acredita que tem vantagem fazer um investimento em imóvel nos Estados Unidos? Sim, existem métodos construtivos rápidos, você recebe sua casa num prazo máximo de 180 dias, casa pronta, com padrão elevado e a um preço absolutamente competitivo. João, vamos falar rapidamente do rolo na Volkswagen? Já tem diretor novo lá, e é da Porsche, né, João? Nesses países não tem brincadeira, quem erra cai, né, João? Sim, não tem perdão, o impacto é muito grande, o prejuízo para a companhia é de bilhões, então não dá para permanecer com aquele executivo que não viu as consequências desse tipo de prática. O mercado não tolera, a transparência tem que ser máxima, o rigor, a governança tem que ser praticada. Se ele despercebeu disso em algum momento, foi penalizado, o da Porsche vai assumir essa operação. Para a gente encerrar, falando do Instituto Real, que continua também em São Paulo com tudo, né? Sim, Marcelo, avançamos com projetos e agora já nasce aquele projeto de Wealth Management, de gestão de fortunas. Já temos alguns clientes que estamos preparando o portfólio para apresentação. Maravilha. Obrigado, Joel de Souza. Grande abraço. Obrigado, uma excelente noite a todos vocês. E um grande abraço para você que está conosco.